Oi, meu povo, tudo bom? Pessoal, você aí que é um estagiário contábil, um assistente que está começando a contabilidade agora, você que ainda não conhece de contabilidade, mas quer conhecer, mas tem dúvida, eu vou te ensinar hoje como se fosse o seu primeiro dia de trabalho. É assim que eu ensino o pessoal que entra hoje no departamento contábil. É o jeito que eu achei mais descomplicado, porque geralmente vem aquele bombardeio de informação. Ah, o contador ele tem que conhecer o plano de contas, a estrutura de balanço, e lançamento, e conciliação. E, gente, é muita informação para um momento só. Eu sempre começo de um jeito que fique claro, que as pessoas vão... Dúvida todo mundo vai ter, mas que fique fácil para as pessoas entenderem pelo menos o que elas estão ouvindo da gente. Então hoje eu trouxe esse conteúdo para vocês, espero que ajudem de alguma forma. Eu sempre gosto de falar que a contabilidade ela é dividida em 3 pilares: o financeiro, o fiscal e a folha de pagamento. A soma desses 3 pilares é o resultado contábil. Aí a gente está falando de tudo. A gente está falando de um extrato bancário, um fluxo de caixa, um contas a receber, um contas a pagar. Mas a gente também está falando de uma apuração de imposto, de nota fiscal, de duplicata. A gente também está falando de pagamento de salário. A gente está falando de envolvimento de rescisão, férias. A gente está falando de tudo isso dividido em pilares diferentes, tá bom? Então eu sempre gosto de começar pelo financeiro. Eu tento começar de um jeito que eu acho que vai facilitar a vida de quem tá começando. Eu pego uma empresa organizada ou pequena que tem um extrato bancário em PDF, ou em TXT, ou em Excel, e explico para essa pessoa a partir dessa empresa organizada, porque a gente sabe que existem casos e casos, então é melhor começar do jeito certo, né, aprender do jeito certo, porque a gente entende também que algumas empresas não dá para aplicar o princípio da eficiência, né, vamos dizer assim. A gente não dá pra fazer muita coisa, essa que é a verdade, né? Tem cliente que não ajuda, tem cliente que não se ajuda. Aí eu separei 10 dias desse extrato bancário para poder passar para vocês, mas geralmente eu sento com a pessoa e ela faz o mês inteiro ali do meu lado. Ah, Reze, mas como que nós vamos passar um extrato bancário para a pessoa se ela não sabe nada, ela não sabe o que é plano de contas? É aí que entra o meu jeito diferente de trabalhar. Eu prefiro passar para a pessoa fazer o financeiro, já sentar com ela ali na raça, vamos aprender a fazer um banco, né, que a gente sabe que é essencial. Vou ensinando ali pra ela em conjunto o que é um plano de contas, e vocês vão entender isso melhor agora na prática. Vamos lá? Eu vou aplicar isso com vocês fazendo aqui no computador, tá? Vamos lá. Esse cliente, ele me manda o extrato em PDF, eu converti ele para Excel, tá bom? É um extrato do Banco do Brasil. Eu dou uma limpadinha e eu costumo trabalhar com históricos padrões, que é o que vocês vão acompanhar aqui. Então, esse daqui é o jeito que o conversor me traz, tá? Então, essa primeira data aqui é a data do extrato, é a data da movimentação bancária. Essa segunda é a data de origem, a gente não utiliza, então, portanto, eu posso excluir esta coluna. A coluna do histórico vai permanecer, tá bom? Porque eu preciso dela, ela é importante pra mim. Vocês vão ver por quê. Aqui eu vou alterar e colocar data, porque meu toque não permite. E aqui é o valor, tá? É o valor contábil, é o valor de cada operação. E aí, o que nós vamos fazer? A gente vai colocar aqui na frente uma coluninha para débito e uma coluninha para crédito, tá? Então, o que a gente pode fazer primeiro? Eu sempre falo assim, pessoal, vem aqui no filtrozinho, seleciona tudo que tá com D, e pinta esses valores de vermelho, tá? Então, nós vamos ter valores aqui de forma automática e vamos ter os valores em vermelho. Os valores de forma automática estão acompanhados de C, que é crédito, são as entradas do banco. E os lançamentos AD são os lançamentos que estão saindo do banco. Então, assim, a pessoa começa a se orientar qual é o dinheiro que tá entrando e qual é o dinheiro que tá saindo. Nossa, mas eu vou esquecer. Gente, isso aqui é igualzinho, idêntico ao extrato pessoa física que vocês têm. Então, por exemplo, se você olhar aqui, Pix recebido, 67 mil. Se eu recebi, isso entrou no meu banco. Então, vem acompanhado de ser um crédito no meu banco, tá? Então, aí eu começo a explicar pra pessoa. O banco, aqui o código que nós estamos utilizando no plano de contas é o 5. E aí entra a questão, então, do plano de contas. Agora, nesse momento, com a introdução do plano de contas, é que a pessoa vai começar a se familiarizar do que ela pode vincular.
Ah, essa conta aqui, isso aqui ali, é agora que a pessoa vai conhecendo o plano de contas, tá? Então aqui a gente vincula no débito a conta 5 e a gente pode vir aqui e começar a alimentar então a conta do banco. Se no primeiro lançamento, que foi a crédito, nós vinculamos a conta do banco a débito, a operação aqui é inversa. Então, se o dinheiro está saindo do banco, o número do meu banco ele tem que vir para a coluna do crédito. Nossa, Rez, isso é muito complicado, já buguei. Vamos fazer de um jeito diferente. Eu venho aqui, coloco um filtrozinho, porque lembrando, eu trabalho apenas com o Excel, tá? E posso, então, vir aqui e colocar tudo que é D, é a saída do banco. Nossa, mas como que eu vou lembrar que é a saída do banco? Primeiro é que você pintou de vermelhinho, aquilo que é vermelho tá saindo da tua conta. Segundo, vamos olhar pelo conteúdo. Aqui a gente tem, por exemplo, uma tarifa de pagamento de salário. Gente, a gente sabe que tarifa que debita da nossa conta é dinheiro que tá indo embora. Então, tudo que está aqui em vermelho, tudo que está a débito é dinheiro que está saindo. Então, automaticamente, o número do nosso banco ele vai ser alimentado na coluna do crédito para todos os valores em vermelho, para todo o dinheiro que está saindo do banco. Na sequência, o que a gente faz? A gente vem aqui e faz a mesma coisa, só que a crédito, lançamentos a crédito. E então, a gente coloca o número 5 para todo mundo na coluna do débito, porque é dinheiro que está entrando no meu banco. Pessoal, a operação é inversa, financeiro é inverso da contabilidade. Então, se aqui vem acompanhado de C, o número do banco é no débito e vice-versa. No começo é confuso, eu não espero que vocês entendam de primeira, isso é no dia a dia mesmo, mas vocês têm que associar assim, entrou no banco é débito na contabilidade, saiu do banco é crédito. E aí, num cenário geral, a gente consegue, então, verificar as contas vinculadas a débito e crédito. Feita essa primeira parte, a gente começa, então, a trabalhar com os históricos, porque eu uso históricos padrões, eu não deixo do jeito que vem no banco. Eu posso, então, agora filtrar todas as saídas, e eu pintei aqui agora de amarelinho as contas que estão faltantes. Conforme eu for fazendo, eu vou alterando o histórico e, ao mesmo tempo, adicionando a conta, que é a conta contábil, a conta que está no plano de contas. E, então, a pessoa vai conhecendo mais e mais do plano de contas desta empresa. Lembrando que cada empresa tem seu plano de contas. Algumas podem ter o mesmo, mas algumas são específicas, tá? Então, vamos lá. No caso desse cliente, ele me manda um controle de títulos pagos. Então, aqui a gente tem folha de pagamento. Nesse caso, é a rescisão de João Jorge. Eu troco o histórico e adiciono a conta 24. Porque no exemplo que nós estamos trabalhando, 24 é rescisões a pagar. E aí, nós vamos para o próximo. Capital de giro, amortização. Bom, esse capital de giro é um pagamento de empréstimo. O número do contrato. Ops. É este aqui. E o número da conta é 31. Bom, aí o que acontece? Eu vou lá e explico pra pessoa. Gente, ó, tudo que pagou de funcionário tá no grupo do a pagar. Por quê? Porque a provisão vem de folha de pagamento. Então, você vai olhar no grupinho, toda vez que for rescisão, você vai olhar aqui nesse grupinho e vai ver. É rescisões a pagar? Ah, não é férias, eu errei. Férias a pagar. Ah, não é nenhum dos dois, é salário. Salários a pagar. Então, a pessoa começa a entender que naquele grupinho é tudo que é relativo aos pagamentos de funcionário, porque ela não pode utilizar o grupo de despesa. Então, eu começo, então, assimilando para a pessoa que aquele grupo é um grupo de contas a pagar. E a mesma coisa aqui para essa questão do empréstimo. A gente vai lá, faz uma conta específica para cada capital de giro, muitas vezes porque o cliente gosta de ver isso aberto. E aí eu explico, neste grupo nós temos empréstimos e financiamentos a pagar. Então é aqui que você vai vir olhar, vai pesquisar por número de contrato. O próximo é um débito de serviço de cobrança. Isso aqui é uma tarifa bancária. Lembra que eu falei que eu uso históricos padrões? Eu vou colocar isso como tarifa bancária. E o número desta tarifa é 95, tá? Isso daqui eu vou copiar porque ela vale para essa tarifa cheque ouro manutenção, para esta tarifa programa de relação, tarifa pagamento de salário crédito em conta, pacote de serviços. Essa tarifa bancária, ela vale para todos.
Porque para mim, tudo que é tarifa tem o mesmo histórico e vai para a mesma conta contábil, tá bom? Beleza até aqui? O próximo, seguro de vida, eu vou olhar o contrato, vou ver se isso está em nome da empresa, vou ver se isso está em nome do sócio, se isso aqui é para os funcionários. No caso aqui, eu já sei o que é, o contrato está em mãos, então eu vou apenas trocar o histórico, porque eu gosto de meio que deixar tudo organizadinho, tudo em letra maiúscula, tá? Então, aqui vai ser um pagamento seguro de vida, tá bom? Isso aqui conta 71, ok? Pagamento sem parar, pagamento de pedágio sem parar. Ops, oxi. Conta 73. Feito então sem parar, eu tenho aqui mais 2 folhas, na verdade 3, né? 3 folhas de pagamento aqui, ó. Eu vou olhar no que ela me mandou, tá? E eu sei que esse daqui é pagamento, né? É férias. Então, aqui, ó, o pagamento de férias de Joana Aparecida e o pagamento de férias de Joana Dark, tá? Então, o pagamento delas vai pra conta 25. Nós temos o pagamento de 2 férias e um pagamento de salário, tá bom? Então, pagamento de salário na conta 21, os pagamentos de férias na conta 25, e vocês podem começar a associar que este grupo contém os números 20, aí deve ser tudo ali do mesmo grupinho de encargos sociais, sabe? A pessoa começa a entender um pouquinho sobre os grupos, o que se concentra em cada grupo, o que compõe, por que tá daquele jeito, e aí eu começo então a explicar pra pessoa a estrutura de um plano de contas, o que é o grupo 1, o que é o grupo 2, o que é o 3, e assim a gente vai um pouquinho de cada vez, tá? Mas vamos finalizar isso daqui. E aqui a gente tem por último então o pagamento de multas, infração de trânsito. Lembrando que eu sei dessas informações porque elas têm, essa empresa ela tem um controle de títulos pagos que ela me manda, e eu não vou colocar aqui, mas ela me manda, então eu sei exatamente o que está pagando. A pessoa que vai fazer, ela vai receber esses dois, a pessoa vai receber o extrato bancário e vai receber os títulos pagos para poder linkar uma coisa a outra, tá bom? Terminamos tudo que saiu do banco, mentira. Então, aqui é a conta 76. A pessoa, então, começa de novo a assimilar que é o 70 e poucos, o 90 e poucos, fica lá no final do plano de contas, então nós estamos falando de despesa, tá? E sim, vamos. Bom, todas as saídas, então, elas estão ok, elas foram feitas, então a gente troca, a gente coloca aqui nesse filtrozinho o automático e ele me traz todas as entradas do banco. Nesse caso aqui, nós temos Pix recebido. Este cliente, ele tem uma conta no Banco do Brasil e uma conta no Santander. Então, ele pega o dinheiro do Santander e manda pro bebê. E o bebê, então, faz o pagamento das contas que ele tem que fazer. É igual a gente. Às vezes, falta dinheiro num banco, a gente faz um Pix para outro banco, enfim. E faz o que precisa fazer. Esse caso é o mesmo. Então, eu coloco aqui, ó, transferência entre contas, porque é o jeito que eu gosto de deixar. E coloco a conta número 6, porque a conta do Santander no meu plano de contas é o 6. Copio isso para todo mundo. Olha, tomem cuidado, porque nessa empresa, no relatório de títulos recebidos, vem discriminado que é um dinheiro que entrou do Santander. Mas um Pix recebido, ele pode ser de um cliente, ele pode ser de uma devolução de mercadoria, ele pode ser de qualquer coisa, tá? Não é o momento de se preocupar com essa questão, porque supondo que tenha entrado vários valores no banco, quem tá te ensinando tem que sentar com você com calma e com paciência e te explicar o que é uma devolução de cliente, o que seria um valor recebido de outra empresa, por quê, o que é um aporte, se fosse o caso. Tem N questões. A gente tá trabalhando da maneira mais fácil, então a gente vai focar nesse exemplo, mas pode acontecer outros, e quem tá te explicando isso tem que ter a paciência de passar
situação por situação. Bom, esse bebê rende fácil, ele pega o dinheiro da conta corrente e manda para a aplicação. Aplica o mesmo histórico, então, para todos. E a conta aqui é a 10. Gente, tudo feito. Está pronto o nosso lançamento de entrada, o nosso lançamento de saída e todos os históricos foram corrigidos e alterados de uma forma que fique fácil de ler depois na contabilidade. Terminou o banco, que é o que a gente fez aqui, a gente simplesmente senta com a pessoa e então começa a explicar para ela os grupos do plano de contas. Isso a gente vai deixar para a próxima aula, né, para o próximo conteúdo. Porque aí eu ensino vocês a explicarem de uma forma fácil também o plano de contas. Grupo por grupo, conta por conta. Mas agora a pessoa já sabe, é porque a gente não tem de uma forma tão nítida quanto na realidade. Mas a gente sabe agora que a pessoa sabe que naquele grupinho que compõe, a gente sabe que a pessoa, se precisar, olha, tem que fazer esse banco, ela sabe que grupinho olhar, porque ela tem noção mais ou menos do número, do lugar que ela viu da primeira vez, tá bom? E assim vai indo.